Boa noite, pessoal. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade que vive, ama, sonha. A missão de proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que, nessa noite de sábado, você não está em alguma manifestação na Avenida Paulista, está aqui, na sede da Nova Semente. Estamos aqui na Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. E mandamos também um grande abraço a você que nos acompanha pelo streaming da internet, seja no programa ao vivo, em algum momento da semana. Queremos conhecer você. Se você ainda não veio aqui na Nova Semente, o convite está feito. Aqui é muito próximo à Avenida Paulista. Sim, tem manifestação, mas a Nova Semente está fora do eixo da manifestação. Venha, queremos lhe conhecer. Nesta noite, o pastor Kleber assume a direção das últimas duas mensagens da série Encontros. Esta série ela foi pensada em grandes encontros que estão registrados na Bíblia, de pessoas que puderam conhecer diretamente Jesus de Nazaré. A mensagem dessa noite tem por título Enfermidade, e o pastor Kleber nos porá em contato com dois grandes milagres que ocorreram durante o seu ministério. Não deixe de vir na próxima semana para o fechamento da série. Convide seus amigos, são todos muito bem-vindos. Estamos na campanha do Agasalho 2014. Nós temos por objetivo aquecer um pouco o inverno. Vocês já estão sentindo esse friozinho, né? Temos por objetivo aquecer um pouco essa comunidade da fábrica em Carapicuíba, que tem sido o foco do Ministério Mais Amor. Queremos convidar vocês, e agora com um pouco mais de pressa, porque o dia 8 de junho, que é o dia em que pretendemos fazer a entrega lá na comunidade, está chegando. Abra o seu armário. De preferência, roupas quentes, mas qualquer roupa será muito bem-vinda. Na verdade, essa é a oportunidade no ano, quando nós acabamos por vestir essa comunidade. Se você puder, por favor, traga os seus donativos em sacos separados por sexo, homem e mulher, e também, no caso de criança, masculino e feminino, e também bebê. Isso nos ajuda muito na triagem, quando temos que levar para lá. Nós atendemos cerca de 600 pessoas, portanto, sugerimos que vocês não sejam modestos nos seus donativos. É o momento de abrir o armário e fazer essa limpeza anual. Queremos lhe conhecer melhor. Se você está vindo na Nova Semente pela primeira vez, ou se você ainda não deixou o seu e-mail registrado aqui, convidamos você a fazê-lo. Logo ali na entrada nós temos 3 tablets colocados sobre totens, e queremos convidar você a deixar o seu e-mail ali, e assim podemos iniciar um relacionamento, um contato, compartilhando as nossas programações, enfim, tudo o que acontece na Nova Semente. Este programa Viva, ele ocorre em 2 horários, esse das 19 horas, e temos antes dele o programa das 17 horas. Paralelo a estes 2 programas, temos programações especiais. Juntamente ao programa das 5 horas da tarde, temos a Sementinha, que é uma programação dirigida aos pequenininhos, crianças de 0 a 12 anos. Portanto, pai e mãe, se você tem um pequenininho, o seu horário para o Viva é o horário das 17 horas. Já paralelo a este programa das 19 horas, temos um programa que começou há pouquinho, coisa de 2 meses, já está tendo um sucesso muito grande. É o Papo Aberto, é um programa dirigido aos adolescentes, faixa 13 a 17 anos. Portanto, se você tem um adolescente, escolha o horário das 19 horas do programa Viva. No palco 2014. Está chegando a data, 8 de junho, o show do Leonardo Gonçalves. Vai ser sensacional, mas nossa sugestão é corra para comprar o seu ingresso, porque temos certeza que a Nova Semente vai lotar nesse dia. Dia 8 de junho, às 19 horas, show do Leonardo Gonçalves, no palco 2014. Se você ainda não baixou, convidamos vocês a baixar o app da Nova Semente. Você vai na loja Android, você vai na loja Apple, e ali você pode baixar o aplicativo. Esse aplicativo ele dá acesso ao vídeo de programações passadas, ele dá acesso às gravações em MP3 que podem ser baixadas, e assim você pode ter esse conteúdo no seu celular ou no seu tablet.
E ali também já está em funcionamento a Rádio da Nova Semente, que está funcionando experimentalmente com transmissões ao sábado. Pretendemos levar o projeto adiante e chegar a ter uma programação constante, mas o app da Nova Semente está se tornando um veículo de acessibilidade ao nosso conteúdo. Não deixe de usá-lo. Convidamos vocês também para o programa Começos, para aqueles que gostam da Bíblia, gostam de estudar a Bíblia. Este é o momento. O programa Começos apresenta estudos bíblicos na forma de séries apresentadas pelos pastores aqui da Nova Semente. São 3 horários, 3 edições durante a semana. Você escolhe o dia e o horário. Sábado, às 15 horas, ou segundas e terças, às 19h30. O musical de hoje é com o Bruno Santos. Os músicos já estão aqui, o Júnior, o Everson, o Arbex no baixo. Desfrutem da nossa programação. Não se esqueçam de silenciar os seus celulares. Um abraço e até a semana que vem. Pita papão, pita papão, pita papão, pita papão, pita papão, pita papão, pita papão. Na minha vida inteira só busquei o meu querer, fiz todas as vontades, fui pra longe de você. Meu coração repleto de egoísmo me cegou, e aos prazeres do pecado ele me largou. Então abandonado e culpado me senti, sem ter pra onde ir, sem rumo certo pra seguir. E desacreditado, me encontrei desesperado, caído bem ali, pensando logo em desistir. Mas Jesus veio e me levantou. Oh, oh, oh. Mas Jesus veio e me perdoou. Mas Jesus veio e me salvou. Na minha vida inteira só busquei o meu querer, fiz todas as vontades, fui pra longe de você. Meu coração repleto de egoísmo me cegou, e aos prazeres do pecado ele me largou. Então abandonado e culpado me senti, sem ter pra onde ir, sem rumo certo pra seguir. E desacreditado, me encontrei desesperado, caído bem ali, pensando logo em desistir. Mas Jesus levantou. Mas Jesus veio e me perdoou. Mas Jesus veio e me salvou. E agora canto pra você, vivo pra você, independentemente do que venha acontecer. Eu sou teu. E mesmo que o mundo inteiro diga que não sou filho do Deus vivo, não darei nenhum valor, pois sei que Ele já me libertou. E hoje livre sou, pois Jesus me levantou. Jesus veio e me perdoou. Mas Jesus, Ele me salvou, Ele te salvou, Ele me salvou e levantou. Jesus veio e me salvou.
pita papão, pita papão, darandá, pita papão, pita papão. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, ah, la da 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 da, la da 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 da. O tempo que ficou pra trás me ensinou a não chorar à toa, a não dizer o que magoa. Me ensinou também que as coisas que vêm um dia servirão pra alguma coisa boa. Mas o que destoa de tudo que me pego a pensar, o tempo nunca voltará. E o que vou fazer se tudo que fiz foi me deixar levar de tudo que vivi? O tempo todo, o tempo passa depressa, mas esse jogo, o que eu aprendi até agora, o tempo todo, yeah, yeah. Ó, o tempo que ficou pra trás me ensinou a não chorar à toa, a não dizer o que magoa. Me ensinou também que as coisas que vêm um dia servirão pra alguma coisa boa. Mas o que destoa de tudo que me pego a pensar é que o tempo nunca voltará. E o que vou fazer se tudo que fiz foi me deixar levar de tudo que vivi? O tempo todo passa, mas esse jogo que eu aprendi até agora, o tempo todo, ele passa depressa. Que eu aprendi até agora. Meu Deus, me ensina a compreender, me inclina ao teu querer o tempo todo. Oh, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da. Boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez no Viva. Eu digo mais uma vez porque é a segunda vez que canto aqui. É um privilégio enorme, principalmente quando vejo pessoas elegantes, bonitas, que nem vocês. Muito obrigado por esse privilégio. Frequento aqui a Nova Semente. Meu nome é Bruno dos Santos, como já foi dito. Tenho 21 anos, faço parte do ministério do Grupo Waves, e já tenho 15 anos mais ou menos de ministério, não sou tão velho assim, tá? Não se assustem. E trabalho na Rede TV Novo Tempo. Trabalho com o pastor Arilton Oliveira, o rapaz que apresenta o Bíblia Fácil Daniel. Quem assiste, acho que deve conhecer. As minhas músicas são autorais, não sou eu que faço, mas é que Deus me concede. Glória a Deus por isso. E eu queria falar um pouco da próxima música que eu vou cantar agora. Ela tem o título Faça o Bem. Faça o bem sem olhar a quem. Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa comigo mesmo. E eu comecei a perceber
e a notar com mais atenção as pessoas. Eu percebi que a gente tem disposição para criticar, mas tem preguiça para elogiar. Isso é um grande problema. E aí eu entendi, cheguei à conclusão do porquê os mortos recebem muito mais flores do que os vivos. Porque, infelizmente, existe muito mais rancor e remorso do que amor. Que ao escutar essa música e essa canção, ela possa tocar bem fundo no seu coração e que você possa fazer o bem, mesmo sem olhar a quem. Tenho certeza que ela vai te tocar e você vai saber o momento. Faça o bem sem olhar quem. Seja irmão pra buscar a união. Faça o bem sem olhar a quem. Seja irmão pra buscar a união. É tão simples fazer sorrir, é tão fácil agradecer. Só basta querer e fazer acontecer. Mostre ao mundo o seu amor. Seja hoje um sol para alguém, seja um brilho que faça um bem, aquecendo e unindo os corações. Seja hoje um sol para alguém, seja amigo você também. Ilumine a estrada que leva para o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Seja irmão. Pra buscar a união. Faça o bem sem olhar a quem. Seja irmão. É simples, é tão simples fazer sorrir, é tão fácil agradecer. Só basta querer e fazer acontecer. Mostre ao mundo o seu amor. Seja hoje um sol para alguém, seja um brilho que faça um bem, aquecendo e unindo os corações. Seja hoje um sol para alguém, seja amigo você também. Ilumine a estrada
Vamos orar. Senhor, a vida, nosso dia a dia, na rotina que todos nós passamos. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com momentos, situações, circunstâncias que fogem do nosso controle. Quantas vezes nos deparamos com situações em que absolutamente não sabemos o que fazer. Quantas e quantas vezes, Senhor, quando percebemos o que está ao nosso redor, nos falta aquilo que necessitamos para prosseguir. Porque muitas vezes essas crises que surgem nos levam a um ponto de desespero, nos levam a viver uma experiência que pouco a pouco vai nos destruindo, porque não sabemos como prosseguir ou avançar. Mas, bom Deus, em Tua Palavra encontramos circunstâncias, experiências, histórias de pessoas que chegaram a um ponto como esse, o ponto do desespero, o ponto da crise, mas que tomaram a decisão de encontrar Teu Filho amado. E, bom Deus, hoje, ao recapitularmos, uma vez mais, duas dessas experiências, suplico, Pai querido, que Tu possas falar ao coração das pessoas que aqui estão, aqueles que nos acompanham nesse momento online aqui, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada uma dessas pessoas. E talvez alguns dos que estão aqui nesse momento, ou que assistirão essa mensagem, necessitam, Senhor, ouvir Tua voz. E Te imploro, Senhor, fala, através de um instrumento imperfeito, mas de tal forma que a perfeição de Cristo possa ser apresentada. E isso em nome dele lhe suplico. Amém, Senhor. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Após algumas semanas fora de São Paulo a trabalho, mais precisamente fiquei 6 semanas longe aqui da Nova Semente. É muito bom poder estar de volta e uma vez passar esse momento juntos no início dessa noite fria aqui em São Paulo, não? Se você já esteve conosco antes, é muito bom revê-lo. E se essa é a sua primeira oportunidade de visitar-nos, eu quero estender as boas-vindas a você, que você possa apreciar, estar conosco e tomar a decisão de retornar, para que possamos ter mais momentos como este juntos. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do 7º dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, viver, ter uma experiência real com Deus. Como mencionei, durante as últimas 6 semanas, vocês têm junto participado, aqueles que estão acompanhando desde o início, essa série intitulada Encontros. Nela, o pastor Fabiano nos guiou até nesse momento, nós temos aí visto os resultados extraordinários de encontros. Alguns inesperados, outros esperados por toda a vida, com um encontro com a única fonte de real esperança a todos nós seres humanos. E hoje nós vamos ver um outro desses encontros, mas um encontro diferente, que nos ensina lições profundas sobre como e em quem nós devemos de fato confiar. Na realidade, o relato de hoje é dividido em 2 experiências distintas que ocorreram praticamente ao mesmo tempo. 2 histórias paralelas, nós vamos já ao texto bíblico, mas em ambos os casos a solução foi a mesma. O resultado foi o mesmo. Mas antes de entrar no relato, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você já tentou andar com os olhos vendados? Alguém já teve essa experiência? Caminhar no escuro total sem enxergar coisa alguma? Ontem lá em casa acabou a luz. E eu estava no escritório, tentando escrever a mensagem de hoje, apagou completamente. E do meu escritório até o local onde tinha a lanterna mais próxima, um corredor, já era noite, e é difícil você
encontrar aquilo que você busca na escuridão. Você não enxerga, obviamente. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de ir num encontro em que estava com a minha esposa. Houve uma dinâmica na qual os maridos que lá estavam foram vendados e tinham que ouvir apenas e tão somente a orientação da esposa para caminhar na sala e atingir um determinado objetivo, né? E nessa hora você tem que confiar e avançar segundo a voz e a ordem da patroa. Não é fácil, né? Mas graças ao bom Deus não bati em nenhuma porta. Não é simples caminhar quando você não enxerga. Não enxergar, não ver. Só que em certo sentido, queridos, todos nós somos cegos. Todos nós, de alguma forma, não enxergamos. A nossa cegueira ela não é relacionada somente com a condição dos nossos olhos. A cegueira da qual eu falo nesse momento é relacionada com o futuro. Não há como ver. Você e eu não temos como enxergar de maneira clara o que vem depois. Quem daqui pode afirmar com absoluta convicção o que vai acontecer daqui 1 hora? Daqui 1 dia? 1 semana, 1 mês, 1 ano? Nós não temos controle quanto ao futuro. E esse é o estado de todos nós, sem exceção. E aqui, queridos, não faz diferença em relação ao que é rico, ao que é pobre, aquele que é educado, aquele que é ignorante, o branco, o negro, o cristão, o budista, o muçulmano. Não, todos nós estamos dentro da mesma condição. Não sabemos o que acontecerá com a nossa vida futura. Durante essas semanas que estive fora, 3 delas, passei com a minha família, nós estávamos num treinamento na Tailândia, uma cidade ao norte de Bangkok, e é uma experiência interessante você ver a mentalidade de um país que todo ele é budista. As pessoas elas vivem direcionadas por aquilo que chamam de karma. Aquilo que você faz de bom nessa terra você recebe, e aquilo de mal que você faz, você também recebe. E para que possam aí, obviamente é uma crença na reencarnação, de ter uma vida melhor no futuro, as pessoas elas agem através de bons gestos, boas ações, o mérito que você realiza para receber algo especial no futuro. Uma das noites eu acordei com no hotel um barulho alto, a Nereida acordou do meu lado também. O que está acontecendo? Um barulho de uma sirene, uma música. 5 da manhã, uma música alta na cidade. O que está acontecendo? Depois eu aprendi o que era. A cada dia pela manhã, naquele horário, toca uma música em toda a cidade. Porque os monges caminham pelas calçadas e as famílias, elas abrem as portas ali para dar comida para os monges. Eles se alimentam somente uma vez durante o dia e esse é o momento da boa ação para com aqueles que são vistos e considerados especiais dentro da sua vida espiritual. Uma maneira de você alcançar um mérito, você fazer algo de bom para alguém. A busca por um futuro melhor. Quem de nós enxerga o futuro? Quem de nós pode controlar o que vai acontecer com nossos filhos? Nosso casamento, nosso emprego, nossos relacionamentos. Nossos maiores temores quais são? Quais são os seus maiores temores? Já parou para pensar? O que te traz medo? De ontem para hoje escutei 2 histórias tristes. Pessoas próximas que estão passando por um processo de separação, divórcio. Solidão, incompreensão, doença, uma perda inevitável, morte. Afinal, o que fazer quando nós nos deparamos diante de situações em que aparentemente o chão desaparece debaixo dos nossos pés? O que fazer? Como agir quando a gente simplesmente não enxerga qualquer luz ali no final do túnel? Como viver quando nós nos deparamos com situações que aparentemente não traz consigo qualquer solução? Na história de hoje, queridos, nós podemos encontrar pelo menos 4 aspectos básicos, princípios que podem ajudar você e a mim a superar momentos assim.
O que fazer quando nós nos deparamos com a crise que vem à nossa vida como seres humanos. O relato nós encontramos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 5. Você, que provavelmente deve ter uma Bíblia em casa, depois você chega, confere, liga no seu device, leia, e nós vamos ler capítulo 5 a partir do verso 21. Você pode acompanhar a leitura nos telões de alguns versos que, nesse momento, eu leio e apresento a vocês. Evangelho de Marcos, a partir do verso 21 do capítulo 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. O primeiro princípio é simples e claro na leitura que fizemos. Como agir diante da crise? Busca auxílio. Onde? Na fonte adequada. Busca auxílio em quem de fato pode ajudá-lo. Foi isso que Jairo e essa mulher, que não conhecemos o nome, pouca informação temos sobre ela, foi isso que ambos fizeram. No momento de maior desespero da vida de ambos, eles decidem ir até aquele que eles consideravam como a esperança. Talvez a última chance para o problema que ambos enfrentavam. E muitos hoje, queridos, quando enfrentam problemas, também buscam ajuda. Buscam, quem sabe, o alívio. Buscam um certo conforto, só que onde? E naqueles que não podem, de fato, trazer a solução. Muitos, pelo desespero que vivem, buscam o alívio, o conforto na bebida, drogas, dinheiro, amizade destrutiva, sexo, tentando encontrar assim o alívio que buscam, o auxílio que necessitam, mas na fonte não apropriada. Mas aquele homem e aquela mulher, eles foram a Cristo. Só que isso não foi tão simples para ambos, porque eles carregavam na vida, os dois, algo que de certa forma era uma barreira para se aproximar de Cristo. O texto que acabamos de ler diz que Jairo, o primeiro deles, o homem, era um dos principais da sinagoga. Isso obviamente não traz muito significado para nós hoje, 2000 anos, mas não nos tempos de Cristo. A sinagoga era o centro religioso, educacional, social, o centro comunitário entre os judeus, de maneira completa no tempo de Cristo. A sociedade girava em torno dessa experiência, todos. Em outras palavras, Jairo era um líder espiritual, era um líder social, um líder comunitário, era um homem respeitado. Era um homem que era visto como um professor, um orientador, um cidadão exemplar, visto por todos como uma pessoa exemplar. Só que do ponto de vista humano, Jairo tinha tudo aquilo que ele precisava para viver e viver bem. Segurança, respeito, consideração. No entanto, os líderes religiosos daquele momento, na sua grande maioria, não queriam de forma alguma ver a sua imagem atrelada à imagem daquele revolucionário chamado Jesus. Só que Jairo, naquele momento, não se importava muito com isso. Ele estava pronto para trocar tudo o que ele tinha, respeito, reputação, tudo, por uma solução para um terrível problema que ele estava vivendo naquele momento, porque a filha dele estava à beira da morte. Não era apenas uma simples dor de cabeça que ela tinha, não, ela estava prestes a perder sua vida.
Jairo já havia percebido que a situação não era tão simples, que de fato a situação era terrível e ele precisava de algo que pudesse trazer esperança a ele e a sua menininha. Naquele momento Jairo ele simplesmente não conseguia ver. Ele não conseguia enxergar qualquer resultado do que estava passando. Ele não conseguia ver. Naquele momento Jairo enfrentava a maior crise da sua vida. Uma menina de 12 anos. Eu tenho uma filha de 12 anos. E, de certa forma, como pai, ao ver a Isa, já uma mocinha, 12 anos de relacionamento, de convivência, 12 anos de alegria, eu fico imaginando a dor e o sofrimento daquele homem, ao ver sua filha amada e querida naquele estado. E ao ver aquela situação, Jairo não ficou paralisado. Ele buscava um meio que pudesse trazer a cura, a salvação para sua filha. Provavelmente Jairo deve ter tentado todas as possibilidades do ponto de vista humano. Finalmente ele toma a decisão de ir até Cristo. Para ele não importava o status religioso que ele possuía. Ele não se importava mais com o que as pessoas iam pensar sobre ele. Que me importa isso? Ele toma a decisão de ir àquele que dizia ser o Filho de Deus. Ele buscou ajuda na fonte adequada. Ele se aproxima de Jesus. E não apenas isso, Jairo, ele cai aos pés de Cristo. E o texto bíblico nos diz que, naquele momento, diante de Jesus, lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E naquele momento, Jairo não estava barganhando com Cristo, não estava negociando com Ele, não estava dando desculpas, nada disso. Ele não estava tentando, ele não estava fingindo. Ele estava rogando, implorando a Jesus: me ajuda, Senhor. E não sabemos, talvez logo após Jairo ter feito seu pedido, talvez ele tenha se arrependido, né? E se esse for apenas um homem normal? Uma pessoa que eu pedi algo impossível. Se ele for simplesmente um homem simples, comum, que direito eu tenho de fazer esse pedido? Algo praticamente impossível para esse homem. E grande parte, queridos, das vezes que enfrentamos dificuldades, o que você e eu temos para oferecer, comparado àquilo que nós pedimos, aquilo que nós necessitamos? O que um pai pode oferecer pela vida de um filho, de uma filha? Jairo, ele não conseguia ver o futuro. Só que Cristo podia ver. E como Jesus Cristo sempre ama ver um coração sincero, o texto bíblico diz que Jesus foi com ele. Cristo aceitou: Jairo, me mostra o caminho, eu vou com você. Eu vou com você, Jairo. Eu posso imaginar a alegria de Jairo. Ele já havia escutado que aquele homem tinha poder de curar, poder de transformar situações impossíveis em algo maravilhoso, a solução para um problema. Ele vai e implora: Jesus, eu vou contigo. Qual é o caminho, Jairo? Vem comigo, Jesus, vem comigo. E lá foi Jesus, só que Jesus não foi sozinho. A Bíblia diz que uma tremenda multidão seguia Jesus, apertando Jesus, comprimindo Cristo. E lá iam eles, Jesus seguindo Jairo, e quem ia junto? Uma multidão. Para onde? Para a casa de Jairo, em direção à casa de Jairo. E nós podemos imaginar, e eu gosto bastante de pensar, o que ia na cabeça de Jairo nesse momento. O que corria na mente daquele pai.
Jesus, nós temos que ir mais rápido. Jesus, ela está para morrer. Vamos, Jesus, mais rápido. Como é que eu faço para esse povo sair da frente? Tirar essas pessoas do caminho. E Jairo provavelmente começou a ficar impaciente com aquela situação. A multidão ali apertava Jesus, as pessoas vinham de todos os lados, ali empurrando Jesus, e Jesus não conseguia avançar, como Jairo tanto precisava. E para piorar a situação, parece que Jesus também não tinha pressa. Repetidas vezes, Cristo parava para aliviar algum coração que sofria. Cristo confortava alguma pessoa que estava ali em desespero. Jesus olhava com carinho para as pessoas. Tentava ali ajudar todos que ele podia. E nesse momento de desespero, para aquele pai, Jairo, durante aquele caminho, trajeto para sua casa, na companhia de uma multidão, não podemos nos esquecer disso, entra em cena o segundo encontro, a segunda história, a história que segue de maneira paralela. Diz a Bíblia que chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Que triste situação é essa. Ela havia buscado auxílio, ajuda em todos os médicos que conhecia. Gastou tudo o que tinha. Melhora? Nada. Nenhuma. O estado de saúde daquela mulher cada vez piorava. O triste quadro da condição humana afetada por uma doença sem cura. E no caso daquela mulher, uma desordem ali crônica no seu ciclo menstrual, uma hemorragia, o sangue não parava de correr. E a condição daquela mulher seria triste para qualquer mulher, em qualquer época, em qualquer circunstância. Mas para uma mulher judia, naquele período, nada podia ser pior, porque isso afetava a vida daquela mulher como um todo. Afetava a sua vida sexual. Ela não podia ter uma vida íntima com seu marido, seu companheiro. Afetava a vida maternal, ela não podia ter filhos. Afetava a vida doméstica daquela mulher, porque tudo que ela tocava era considerado impuro. Afetava com certeza a sua vida emocional. Você já imaginou viver com alguém com constante TPM? Sua vida espiritual, sem dúvida alguma, afetada. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia se aproximar dos líderes religiosos. Sua vida social também era afetada, porque ela era rejeitada por todos. Vida financeira, já não tinha mais. Estava falida. Gastou tudo o que tinha na busca por cura. Sua vida física, no ponto da morte. Você imaginou 12 anos com hemorragia? O estado físico dessa mulher. O Talmud, que é o livro sagrado para os judeus, apresenta 11 curas para esse tipo de problema. E sem dúvida alguma nós podemos aqui imaginar que ela já devia ter tentado cada uma delas, as orientações rabínicas de como ver-se livre daquele mal. Ungüentos, óleos caríssimos. Mas como nós lemos no relato, aquela mulher havia gastado tudo que tinha, tudo, buscando ajuda com os melhores médicos, os melhores especialistas, os doutores de seus dias. E estes a fizeram sofrer muito. Eu fico imaginando o que esses médicos fizeram com ela. A Bíblia diz que ela sofreu muito. Mas em vez de melhorar, ela havia o quê? Piorado. Cada vez pior. Só que ela, como Jairo, de alguma forma ouviu falar sobre um homem chamado Jesus. E da mesma forma ela decide se aproximar dele. Só que de uma maneira diferente. Cristo estava ali a caminho da casa de Jairo, que era o homem mais importante daquela comunidade, o homem mais influente. E que chance teria ela de se aproximar de Jesus? Que chance ela teria para que Cristo parasse
a visse, a notasse e de alguma forma pudesse vê-la ou fazer algo por ela. E ela imaginava, o que faço? Mas ela tinha uma última e única esperança no coração. Ela tinha algo que dava a ela esperança. Ela dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Basicamente, o que aquela mulher tinha na cabeça é, Jesus não precisa nem me ver. Eu não preciso falar, ele não precisa falar comigo. Ele não vai nem perceber, mas ela tinha no coração essa convicção de que se eu somente tocar em Jesus, se eu conseguir apenas chegar perto o suficiente para encostar na roupa dele, eu vou ser curada. Só que essa foi uma decisão arriscada para aquela mulher, porque para tocar Jesus, só recapitulando, saber se vocês estão me acompanhando bem, Cristo seguia quem? Jairo. E quem acompanhava? Será que era fácil para ela passar por cima da multidão? Imaginem. Para tocar Jesus, antes ela teria que tocar, encostar nas pessoas que estavam na multidão. E se alguém reconhecesse quem ela era? Que escolha ela tinha? Ela não tinha nada para oferecer, mas ela tinha uma convicção de que Jesus podia. E a esperança que Ele faria algo por ela. Se eu somente tocar no manto de Cristo. Ambos buscaram auxílio. Ambos buscaram auxílio. Buscaram auxílio na fonte adequada. E aqui nós encontramos o segundo princípio. Depois de buscarmos auxílio em quem realmente pode nos ajudar, você ou nós precisamos, acredite que existe uma solução para o seu problema. Creia que há uma solução para a sua dificuldade. Aquela mulher, ela fez algo. Aquela mulher, ela se recusou a continuar daquela maneira. E a cura, a transformação que ocorre quando nós damos esse primeiro passo por fé. Ela acreditava que a sua vida poderia ser transformada, poderia ser mudada por aquele homem. E aqui é importante nós destacarmos algo que é crucial. Ouça com atenção. O auxílio divino, o auxílio de Deus está sempre à nossa disposição. Mas somente é dado àqueles que buscam em fé. E a cura não começa, ou não começou simplesmente no momento do toque. A cura começou com a atitude daquela mulher de se aproximar de Jesus, de tentar de alguma forma fazer com que aquele momento pudesse ser real para ela. Nós não temos, diante de situações de crise, de desespero, de dúvidas, nós não temos muita coisa a fazer. Mas algo você e eu precisamos fazer. Algo precisamos realizar. Um dos mais lindos textos do Antigo Testamento. Não me canso de repetir ele a vocês. A linda promessa de Deus. Ele diz: vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus diz: aquele que busca, encontra. Mas começa com uma atitude. A atitude da algo nós temos que fazer. E o próprio Jesus Cristo, ele confirma essa promessa, essa realidade, ao dizer: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, peçam. Busquem e encontrarão, busque. Batam e a porta será aberta, bata. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, aquele que faz algo. E Cristo continua. Cristo continua dizendo:
Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Portanto, há sempre algo que eu e você precisamos fazer. Faça algo. Você precisa de um milagre em sua vida? Faça algo. Você precisa ver uma situação revertida em sua vida? Faça algo. Confesse. Ligue. Ore. Ensine. Vá. Se aproxime. Doe. Escreva. Telefone. Peça perdão. Faça algo que seja a demonstração da sua fé. Faça algo e Deus atuará na sua vida. Faça a sua parte, Deus fará a dele. Aqui nesse livro nós encontramos, queridos, história atrás de história, experiência atrás de experiência, que retrata exatamente o que eu mencionei a vocês. Noé, meu filho, chegou o momento que infelizmente eu vou ter que agir. Pela maldade desse mundo, eu vou enviar um dilúvio. E o que o Senhor quer, Deus? Eu quero que você construa uma arca. Por fé, Noé teve que fazer alguma coisa. Moisés, meu filho, eu tenho uma missão para você. Qual é, Senhor? Liberte meu povo. Mas como, Senhor? O que você tem na tua mão, Moisés? Um pedaço de pau, um cajado? Não. Tenha fé. E você vai ver o que eu farei através desse cajado. Davi, o que você está fazendo com essas 5 pedrinhas na mão aí? Está louco? Por fé. Nem precisava dar 5, né? Foi só na primeira. Mas algo ele fez. Lembra daquele garotinho? Quando Cristo tinha uma multidão para alimentar? Algo aquele menino fez. Tudo que tinha entregou nas mãos de Cristo. Há sempre algo que eu e você podemos fazer. E naquele momento, aquela mulher fez tudo o que ela podia. Ela fez a parte dela. Ela se aproxima de Jesus com o intuito de tocá-lo. Só que a multidão não permitia, ela se sente fraca, ela não tinha força física para lutar contra o desejo de todos, porque todos queriam chegar perto de Jesus. De repente ela percebe a sua chance, talvez a primeira e única oportunidade estava ali diante dela. Cristo, de certa forma, toma um caminho um pouco diferente e se aproxima dela. E naquele momento ela se joga no meio das pessoas. Naquele momento ela se joga no meio das pessoas quando vê que Cristo ia passando. E ali com a pontinha do seu dedo, usando ali as últimas energias do seu corpo, ela consegue tocar na orla do manto de Jesus Cristo. Naquele único toque, estava concentrado toda a fé daquela mulher. Naquele único toque estava a esperança de viver a transformação que ela tanto buscava, naquele encontro com a fonte de esperança. Para surpresa, para a alegria absoluta daquela mulher, ela percebe que no momento que ela toca, algo havia acontecido com ela. A aparente fraqueza, a doença, deram lugar para a força, para o vigor físico que ela não sentia por mais de uma década. E naquele momento, cheia de gratidão, aquela mulher, ela tenta rapidamente sair dali, sem que ninguém percebesse. Do jeito que ela chegou, tocou e saiu. Só que quando Cristo é tocado, Ele para. E quando Cristo para, a multidão para. E diz a Bíblia que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão
e perguntou: quem tocou em meu manto? Interessante que o relato diz que Cristo voltou-se para quem? Para a multidão e pergunta a todos: quem tocou no meu manto? Pergunta estranha essa, né? Jesus estava sendo ali comprimido, levado de um lado a outro por aquela multidão, assim como acontece no metrô aqui de vez em quando. Você está ali na porta, não precisa fazer muita coisa, só fica parado, né? Você vê se está dentro do vagão. Cristo tem uma situação similar como essa. Pessoas tentando se aproximar. Cristo para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aparentemente, queridos, Jesus Cristo, ele podia distinguir o toque da fé daquele contato casual, daquela turba, daquela multidão descuidada. Naquele momento, Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele, quando escuta Jesus perguntando quem me tocou, ele e a sua língua enorme não se contiveram. Ele não ia deixar passar a oportunidade dessa, né? Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Na versão atualizada do pastor Kleber seria mais ou menos o seguinte: tá louco, Senhor? Tá todo mundo encostando em você. Quem me tocou? Que história é essa de quem me tocou? Quem me tocou? Queridos, uma coisa é tocar em Cristo, outra coisa bem diferente é esbarrar nele. Só que infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas que se autodenominam seguidores de Cristo. Uma coisa é tocar em Jesus com fé, outra bem diferente é viver uma vida religiosa, esbarrando em Jesus uma vez por semana, por poucas horas em um dia, numa rotina fria de uma espiritualidade vazia e sem sentido. E naquele momento era difícil descrever o que se passava com Cristo. Se por alguma razão ele ficou constrangido ou maravilhado com aquilo que tinha acabado de acontecer. Cristo olha para a multidão e agora olhando para aquela mulher: quem me tocou? Quem me tocou? Na verdade, Jesus queria dirigir para aquela mulher palavras de conforto, algo que pudesse assegurar a ela que de fato o que havia acontecido foi devido à fé que ela havia exercido. E quando essa mulher toca em Cristo, duas coisas acontecem. Cristo a curou de maneira indireta, sem estar, quem sabe, ciente, se podemos assim dizer, do que estava acontecendo. Ela veio por trás e tocou em Jesus. Mas algo extraordinário que também acontece é a maneira pela qual Cristo se dirige àquela mulher. Ele diz: filha, a sua fé a curou. No momento que ela se identifica e se aproxima, conta a Cristo a história. Jesus Cristo, com amor, com paciência, com compaixão, simplesmente diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, disse Jesus Cristo, vá em paz. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, em nenhuma outra parte da Bíblia, Jesus chama uma mulher de filha. Ela foi aceita, ela foi curada por uma simples razão, porque ela teve fé. E não foi o simples contato com o manto de Cristo que curou aquela mulher, mas a fé que ela tinha no poder divino. O poder de Cristo que operou a transformação. E da mesma forma, queridos, a mesma forma acontece na nossa vida espiritual.
E ouço com atenção: religião desprovida de fé é inútil. Práticas exteriores sem uma experiência real e verdadeira com esse Deus não tem significado algum. Porque o conhecimento real do propósito, do sonho de Deus para a nossa vida é crucial. E sempre eu pergunto, e gostaria de uma vez mais fazer com que você pense: você sabe de fato qual é o propósito de Deus para a sua vida? Essa é a preocupação que temos aqui em nossa comunidade, e por isso, com carinho, com o trabalho que temos, mas com muita alegria, semana após semana, oferecemos a todos vocês a oportunidade de encontrar aqui qual é o propósito de Deus para a sua vida. A cada segunda-feira à noite, às 19h30, a cada terça-feira à noite, o mesmo horário, 19h30, a cada sábado, às 3 da tarde, sempre lá no mezanino, temos um programa chamado Começos. Os pastores de nossa comunidade estão aqui dispostos a poder ajudá-lo a encontrar exatamente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você quer saber o que vai acontecer no futuro com o nosso planeta? Deus aqui indica. Qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Deus aqui apresenta. Não perca a oportunidade. Sem qualquer custo, é um prazer a nós poder juntos viver essa experiência com a palavra de Deus. Filha, vai em paz. Filha, viva agora livre desse sofrimento, desse mal. Que história linda essa, não? Que história linda. Que história linda. E Jairo, hein? Quase que a gente esqueceu dele, né? E o pobre do Jairo? Sabe que você pode imaginar comigo como é que ele estava agora? Sua filha ali para morrer. Jesus agora com a mente focada em outra pessoa. Jesus, eu vou com você, já me mostra o caminho. Então vem Jesus, vem, de repente Jesus para. Jesus de repente não mais pensa em Jairo. Será? E aqui, queridos, nós encontramos o terceiro e último princípio que eu queria compartilhar com você nessa noite. Ouça e aceite o convite de Deus. Ouça e aceite o convite de Deus. Em seguida ali, quando o Jairo estava tentando ali se reagrupar na sua mente, já desesperado com aquela demora de Jesus, tentando, o que eu falo? Jesus vem. Tá bom, já está curada, vai embora. Cristo, esse é o caminho. Naquele momento, um dos seus servos, um mensageiro, chega. Ali abrindo espaço entre a multidão. Dá licença. Cadê já, patrão? Patrão. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Jairo, chefe, eu lamento, mas sua filha acabou de morrer. Agora, não há mais o que fazer. Agora, é só perda de tempo. Agora, não serve mais. Não tem necessidade alguma de levar Jesus para sua casa. Em outras palavras, o que aquele rapaz disse para o seu patrão Jairo foi mais ou menos o seguinte: agora é impossível. Impossível. Só que naquele momento a situação muda. E se você prestar atenção comigo, muda de maneira completa. Porque antes era Jairo que estava guiando Jesus. Antes foi Jairo quem convenceu Jesus a ir com ele para sua casa. Agora é o momento em que Cristo, ele toma o controle da situação nas suas mãos. Agora é Jesus que tenta convencer Jairo a não desistir. Agora é Jesus que faz o convite para Jairo. Ouça o que acontece na sequência. No momento que o servo vem e diz: não há mais o que fazer, não precisa incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. E aqui no original grego,
Basicamente, o não fazer caso significa que Cristo não deu atenção, Cristo ignorou. E é lindo isso, queridos. Porque eu e você precisamos aprender a ignorar aqueles que dizem que é impossível. Eu e você precisamos aprender a ignorar aqueles que dizem que é tarde demais para recomeçar. Aqueles que dizem que não vale mais a pena. Aqueles que dizem que é só perda de tempo. Aqueles que dizem que é simplesmente impossível. Ignore aqueles que sempre e toda e qualquer situação apenas vem a ameaça e nunca vem qualquer possibilidade, qualquer oportunidade. Cristo ignora, não faz caso daquilo que disseram. E aqui vem o convite. Antes era o Jairo que tinha convidado Jesus para ir. Agora Jesus é quem faz o convite para Jairo. E Cristo, olhando para os olhos daquele homem, eu tenho certeza que com um olhar de compaixão, carinho, tentando transmitir a ele esperança, Cristo diz: não temas, crê somente. Basicamente, Jesus só um convite para ele: Jairo, vem comigo e veja que aquilo que para os olhos humanos aparentemente é impossível, é possível quando você está ao meu lado. Basicamente, o convite de Cristo foi: Jairo, veja comigo o invisível, confie em mim. E naquele momento, queridos, Jairo precisava decidir se ele obedecia, se ele ouvia a Jesus Cristo, ou se ele ouvia as pessoas que diziam: esquece, acabou. Acabou, patrão. Jairo, esquece. Esquece. Nesse momento dessa história em que Jairo precisava decidir o que fazer, eu sempre me recordo quando meu filho, o Nicolas, era pequeno, e uma das primeiras oportunidades que a gente teve depois que ele já começou a caminhar de brincar na piscina. Ele ficava um pezinho ali na beirada, e eu dizia: filho, vem cá com o papai. E eu estou com medo. Eu sei, confia no papai, pula. Estou com medo. Confia em mim, pula. Ele dava uns passinhos para trás e pula. Jairo, pula, confia em mim. O apóstolo Paulo diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você vê? Você enxerga? Olha ao seu redor. Tudo o que você vê é transitório, é passageiro, tem um fim. Aquilo que nós não vemos, aquilo que é espiritual, é o que permanece, é o que é eterno. E só existe, queridos, aqui um caminho. Só podemos nós, você e eu, alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Jesus fez com que Jairo tivesse que fazer uma escolha. Basicamente era essa: viver pelo fato, viver pela realidade, viver por aquilo que ele conseguia ver e ouvir, ou viver com fé e esperança. Mas como? Como viver com fé e esperança? Como viver pela fé? E aqui dois aspectos que são cruciais a nós. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos, querido, se você deseja viver pela fé, você precisa crer, mesmo quando você não vê. Precisamos crer mesmo quando não vemos. E provavelmente no principal texto bíblico que fala sobre a experiência da fé, lá em Hebreus, capítulo 11,
O autor diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu queria que você prestasse bem atenção em duas partes desse verso. Diz certeza, aqui, e coisas que não vemos. Certeza, coisas, e as duas vão juntas. Parece uma contradição, né? Certeza daquilo que você não vê. Aparentemente a Bíblia ensina que ter fé é visualizar o futuro agora. Fé significa você ter certeza, a convicção daquilo que você não vê. É conseguir ver o que ainda virá. Interessante é que o homem diz o contrário, você tem que ver para quê? Não é assim que se diz por aí, o ditado, né? Tem que ver para crer. Só que Deus fala exatamente o contrário. Você precisa crer para ver. E uma vida com Deus significa que nós temos que crer antes de ver. Temos que crer antes de ver. Nós temos que compreender que muitas coisas que acontecem na nossa vida, queridos, na nossa jornada com Deus, muita coisa que nós não temos nada a fazer a não ser ter fé. Viver de tal forma que mesmo quando aparentemente estamos diante de situações que são impossíveis, nós precisamos agir por fé. E foi exatamente a situação para Jairo. O que fazer? Como agir diante daquela situação que era aparentemente impossível? Temos que crer antes de ver. E Jairo teve que crer antes de acontecer. Não temas, crer somente. E ele aceitou. Seguir agora Jesus Cristo em direção à sua própria casa. Queridos, muitas coisas que acontecem na vida humana não passavam de uma impossibilidade até o momento que alguém creu que seria possível. E fé, queridos, é acreditar que Deus pode transformar um sonho em realidade. E nada acontece antes que alguém creia que é possível. Só que além disso, além de crer quando não vemos, você e eu precisamos, nessa experiência de verdadeira fé, aceitar em obediência, mesmo quando não entendemos. Aceitar mesmo quando você não entende. E nesse mesmo texto que eu li há pouco, Hebreus capítulo 11, um capítulo maravilhoso que fala sobre fé. Há uma outra experiência que ilustra bem essa íntima conexão entre fé e obediência. O verso 8 diz que foi pela fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Abraão tinha 75 anos. Quando Deus apareceu para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, aí, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para eu vou te mostrar uma terra, eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Até então, Abraão morava numa cidade conhecida chamada de Ur dos Caldeus. E quando você lê o relato lá em Gênesis, você percebe que em função de tudo aquilo que ele tinha, que Abraão certamente era um homem que vivia de tal forma que tudo aquilo que a gente sonha na nossa vida ter materialmente, ele tinha. Maravilhosa casa, carruagem do ano ali na garagem, empregados, tudo bom e do melhor, investimento, poupança, ações, uma esposa linda, teve que mentir 2 vezes, né? A mulher era tão bonita que ele tinha que mentir que era irmã dele. Mas enfim, Abraão já tinha tudo aquilo que alguém pode sonhar para se aposentar tranquilo, descansar o resto, 75 anos, prontinho para descansar. Deus aparece e muda completamente a vida de Abraão, de ponta cabeça, depois daquele encontro. Deus diz a Abraão: eu quero que você mude de cidade. Na verdade, Abraão, não é bem assim não, eu quero que você mude de país. Mas como Abraão era amigo íntimo de Deus, ele começa a conversar com Deus. Tudo bem, Senhor, mas como é mesmo o nome da cidade que eu vou? Abraão, você vai saber quando você chegar lá.
E Deus continua: Abraão, tem mais uma coisinha. Eu vou fazer de você uma nação tremenda. E através de você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todos serão benditos através de você. De mim, Senhor? É isso mesmo. Através de você, Abraão. Senhor, como é que eu vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? E Deus, de maneira paciente, diz para ele: eu vou te mostrar, confia em mim. Meu filho, pula, que eu te seguro. Abraão, pula. Mas eu estou com medo, pai. Pula, que eu te seguro. E você iria? E você pularia? Se você estivesse no lugar de Abraão, você teria aceito o desafio? Fé, queridos, é obedecer, mesmo quando a gente não entende. Por quê? Porque está escrito aqui. Porque Deus orienta dessa forma. Então você não argumenta, você obedece. Aos 75 anos de idade, Deus recomeçou a vida de Abraão. E tudo aquilo que Deus havia prometido se cumpriu. Ele creu quando ele não via. Ele aceitou e obedeceu quando ele não entendia. Muitas vezes nós orientamos nossos filhos: cuidado, não põe a mão na tomada, cuidado, você vai se machucar, cuidado com aquele copo, vai quebrar. Enquanto não sofrem, às vezes não entendem. Seria tão bom se nós fôssemos obedientes, da mesma forma que nós queremos obediência dos nossos filhos, não? Queridos, fé é obedecer mesmo quando você não entende. O problema é que a grande maioria das pessoas quer viver com a garantia de que vão ser bem-sucedidas antes de arriscar. Só que Deus diz: não é assim. Porque exercer fé, queridos, e ouça com atenção que eu vou dizer a você, sempre envolve risco. Sempre. Por quê? Porque Deus não quer forçá-lo. Deus não quer forçar você a confiar nele. E por sinal, vocês sabem qual é um dos grandes testes da nossa fé? É quando estamos em situações que nós temos que estender perdão a outra pessoa. Nunca parece que é aquilo que realmente a gente quer fazer, mas sempre é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Fé é fazer a coisa correta, mesmo quando parece absurdo aos olhos dos homens. E é por isso que a Bíblia afirma: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Filho, confie em mim. Pula. Filho, filha, pula. Fé é crer quando não vemos. Fé é aceitar em obediência quando não entendemos. Só que para isso nós precisamos, queridos, de uma mudança de atitude. Quando Cristo chega ali na casa de Jairo, Jesus viu uma tremenda confusão, desespero, gente chorando, uma crise total. E naquele momento Jesus pergunta: por que todo esse alvoroço e lamento? Para que tudo isso? E ele afirma na sequência: a criança não está morta, mas dorme. Nós vemos morte, Jesus vê vida. Nós vemos desespero, Jesus vê esperança. Nós vemos o fim, Jesus Cristo vê a chance para o recomeço.
Só que isso era demais para todas as pessoas que estavam ali. Quando eles ouviram Cristo dizer: não, a menina não está morta, dorme. Dorme? Quem que trouxe esse homem aqui? Quem é ele? E é incrível que o texto bíblico diz que todos começaram a rir de Jesus. Todos. Por isso, a próxima vez que alguém zombar da sua fé, a próxima vez que alguém ridicularizar aquilo que você acredita, não se esqueça que também zombaram de Jesus, riram de Jesus. Mas preste atenção que Jesus Cristo faz em seguida. A Bíblia diz que Ele ordenou que eles saíssem. Jesus não pediu apenas: por favor, vocês poderiam... Não. Ele colocou cada um deles para fora. Aqui a palavra no original, ekbalo, o verbo, significa jogar, lançar fora. É a mesma palavra que nós encontramos no texto bíblico quando Jesus Cristo expulsou os cambistas do templo. Foi isso que Cristo fez com aquelas pessoas que riram dele. Cristo expulsou um a um. E naquele momento ali, sozinho com os pais, Jairo, sua esposa, alguns discípulos, Cristo vai em direção onde estava o corpo da menina. Cristo sabe que nós somos cegos. Cristo sabe, Deus sabe que você não enxergamos. E Ele sabe que viver pela fé e não pelos fatos não é algo normal a nós. Não temas, crê somente. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com um grande espanto. Não sei se você percebeu, mas no mesmo ano que a filha de Jairo nasceu, 12 anos atrás, foi naquele mesmo ano que aquela mulher que tocou em Cristo ficou enferma. Vidas diferentes, não se conheciam, mas uma mesma verdade, uma mesma dura verdade. 12 anos de alegria para Jairo, até o momento de desespero, quando ele não mais sabia o que fazer. 12 anos de sofrimento para aquela mulher, até o momento em que ela não mais sabia o que fazer. Mas em ambos os casos, tanto aquela mulher quanto Jairo decidiram buscar auxílio em Cristo. Ambos acreditavam que em Jesus estava a solução para o seu problema. Ambos decidiram viver de tal forma, demonstrando que a crença, que a fé vai além dos fatos, da realidade possível de ser vista. Ambos foram guiados por uma convicção no seu coração: filha, vai em paz, tua fé te salvou. Menina, eu te ordeno, levanta-te. O resultado? Cristo realizou o milagre da fé. Aquela mulher tocou em Jesus, em virtude da sua fé, ela foi transformada. A menina foi tocada por Jesus, e pela fé do seu pai, ela foi ressuscitada. Ambas transformadas
de maneira completa. E eu te pergunto, e você? O que você está esperando para viver da mesma forma? Pai eterno, cada um de nós tem seus desafios. Cada um de nós temos nossos sonhos, mas nos deparamos com situações de desespero, de crise. Situações que a gente não imaginava que iria acontecer, mas acontecem. O que fazer? Bom Deus, ajuda-nos a que possamos ter a atitude que Jairo teve de buscar ajuda na fonte adequada, a mesma decisão que aquela mulher também tomou de se aproximar de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos crer que há solução para o nosso problema. E ajuda-nos, Pai, a que possamos ouvir e aceitar tua orientação por fé. E para viver por fé, Senhor, que nós possamos entender que nós temos que crer, mesmo quando não vemos. E ajuda-nos, bom Deus, a que possamos aceitar em obediência, mesmo quando não entendemos. Pai eterno, abençoa cada pessoa que está aqui. Talvez, Senhor, uma delas precisa de maneira real de um milagre, de uma cura física. E suplico que isso possa acontecer segundo a tua vontade, Pai. Mas talvez muitos de nós necessitamos de cura emocional, de cura espiritual, de cura em nossos relacionamentos. E suplico, bom Deus, que tu possas também conceder esse milagre a nós. Ajuda-nos, Senhor, que possamos viver não dependendo de fatos, mas que possamos viver por fé. Fé naquele que um dia disse: não temas, crê somente. Ajuda-nos, Senhor, que possamos viver por essa fé. E quando ouvirmos de teus lábios: filho, filha, confia em mim, pula. Que possamos, Senhor, sair correndo em tua direção. E que possamos simplesmente nos lançar em teus braços. E essa é a minha sincera oração e súplica que lhe faço, Senhor, em nome e por amor dele, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus possa de uma maneira muito especial guiar o passo de cada um de vocês, o meu caminho durante essa semana. Possamos fazer planos de estar aqui no próximo sábado. Vamos concluir essa série de encontros. E que Ele guie, escute, atenda, siga. A saída, se você nos visita pela primeira vez, temos alguns tablets. Seria lindo se você pudesse dar uns 2 minutinhos, colocando lá algumas informações que precisamos para conhecê-los melhor. Que Deus abençoe. Tenham todos uma feliz semana.